7 domingos aprendendo a superar as perdas, parte 2. De todas as perdas da vida, a maior de todas é a perda de um ente querido. Tal perda nos proporciona uma dor que parece não passar. Todos nós, em algum momento da vida, teremos que enfrentar essa dor. Não é fácil enterrar um ente querido ou um amigo do peito. A dor do luto dói na alma, aperta o peito, esmaga o coração e arranca lágrimas dos olhos. Até Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Para um pouquinho. Nós sabemos, irmãos, que a dor da perda é uma das maiores dores. E ninguém está imune a esta dor. Vai chegar o momento que a pessoa vai perder um pai ou uma mãe. Vai chegar o momento que o marido vai ter que enterrar a esposa, ou a esposa enterrar o marido. Vai chegar o momento que o filho ou os filhos terão que enterrar os pais. Isso faz parte da lei da natureza. Então esta perda, a perda de um ente querido, a perda de um amigo, proporciona uma dor. E muitas pessoas, diante dessa dor, elas acabam se entregando à tristeza e perdendo até mesmo o sabor em viver. Não querem mais viver, não querem mais continuar com a vida. Outras caem em uma depressão profunda, sem falar que tem aquelas pessoas que chegam até mesmo a se matarem. Ou seja, não estavam preparadas para lidar com a perda. E nós estudamos no domingo passado que Deus ele falou para o Josué que ele deveria marchar e conduzir o povo após a morte de Moisés. Em outras palavras, Deus falou para o Josué levantar a cabeça. Por quê? Porque Moisés estava morto e Josué precisava conduzir o povo à terra prometida. E nós extraímos da mensagem de domingo passado que mesmo em meio à dor, em meio às perdas, nós precisamos levantar a cabeça. E na mensagem de hoje nós vamos fazer o seguinte, primeiro, levante a cabeça, estudamos domingo passado. Segundo, você fez o que tinha de ser feito, não se sinta culpado. É comum diante de uma perda, às vezes as pessoas se sentirem culpadas. Poxa, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse levado uma semana antes para o hospital, se eu tivesse feito um exame detalhado. Então a pessoa às vezes começa a se questionar, começa a se culpar. E é uma culpa que a pessoa não deve carregar sobre si. Mas talvez você fale, pastor, mas no meu caso eu me sinto culpado porque realmente eu tenho culpa. Tem casos que a pessoa realmente tem culpa. Mas o que é que a pessoa tem que fazer? Vamos dar sequência. Se houve culpa, digamos que você realmente tem a culpa da perda desse ente querido. A dor da perda é maior quando existe culpa. Se houve culpa ou negligência, agora é hora de você marcar uma audiência com Deus e rasgar seu coração, apresentar suas dores e tristezas, expor o quanto você está arrependido. Fale para Deus com calma, como era seu relacionamento com a pessoa, as brigas, os desentendimentos. Não tenha medo de reconhecer sua culpa. Fale para Deus as palavras pesadas que você falava para ela, etc. Lembre-se, você está em uma audiência com Deus, que é misericordioso e compreensivo. Ele não te condenará, pois consegue sondar sua mente e coração. Logo, ao enxergar a sua sinceridade, o mesmo lhe estenderá a misericórdia e o perdão. Também como o Pai amoroso curará suas feridas e coração machucado. Deus não te condena, tampouco a pessoa falecida. Agora chegou a hora de você se perdoar e continuar com a sua vida. É aquela pessoa que às vezes fala, mas pastor, eu tenho culpa. E há casos que realmente a pessoa tem uma culpa. Só que você tem que entender que você não sabia que ia acontecer aquilo. Você não sabia que aquilo iria terminar em uma morte. Então você precisa o quê? Se perdoar.
Por que é importante marcar essa audiência com Deus? Essa audiência você faz na sua casa, em qualquer lugar. Naquele momento você vai abrir o seu coração. Você vai rasgar o seu coração para Deus. Você vai mostrar como era a sua vida com aquela pessoa. Fala tudo. Pastor, Deus sabe. Lógico que Deus sabe. Mas quando você faz isso, é bom para você. Você precisa fazer isso não por causa de Deus. Você precisa fazer isso por causa de você. É você confessar, se você teve culpa, confessar a sua culpa, a sua negligência, pedir perdão, rasgar o seu coração diante de Deus, para que Deus possa o quê? Te curar, restaurar, tratar a ferida do teu coração, trabalhar de uma forma especial para você conseguir se perdoar, porque Deus já te perdoou. A pessoa que morreu não sabe o que está acontecendo porque morreu, mas se tivesse sabendo o que estava acontecendo, não iria te condenar também. Agora você tem que fazer o quê? Levantar a sua cabeça e continuar com a missão. Olha o que está escrito aqui em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele que é Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus perdoa. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Romanos capítulo 8, versículo 1, está escrito: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se Deus não te condena, e a pessoa falecida também não, isso significa que chegou a hora de você se perdoar e continuar a sua vida. Ou seja, levante a cabeça. Você não sabia que aquela pessoa iria perder a vida, por mais que tenha sido uma negligência. Mas tem aqueles casos que a pessoa sabia. Pastor, eu sabia que a pessoa ia perder a vida porque eu me programei para a pessoa perder a vida. Aí torna-se um pouco mais grave, correto? Mas quando há arrependimento, quando há uma confissão, e Deus enxerga no seu coração um arrependimento sincero, há perdão. Um exemplo, a pessoa que vai fazer um aborto, ela sabe que vai matar uma vida. Então não tem como ela pensar, eu não sabia que ia morrer. Lógico que sabia que ia morrer. Quem faz um aborto está tirando, está matando uma vida, e de uma forma covarde, porque está matando alguém que não consegue se defender. Alguém que está dentro de você, para você proteger, e você vai e mata. É uma das maiores covardias que existe. Então não tem como uma pessoa falar, eu não sabia que ia morrer. Lógico que sabia, porque fez por onde matar. Mas se há um arrependimento, se há uma confissão, aí entra a misericórdia de Deus. Aí Deus te perdoa. Ele estende a misericórdia, Ele trata o teu coração. Mas também Ele fala, vai e não peques mais. Não é agora ficar brincando de abortar, como há casos que eu conheço de uma pessoa que fez 7 abortos. Então a pessoa brincava de ter relação sexual e brincava de matar. E brincava de se arrepender, brincava de pedir perdão. Agora, quando Deus ele enxerga a sinceridade no seu coração, arrependimento, não fica carregando essa culpa, não fica carregando esse peso, não fica carregando esse fardo, porque aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Então eu trabalhei aqui em cima de se houve culpa, certo? Agora vamos trabalhar se não houve culpa, né? Eu me sinto culpado, mas se eu fizer uma análise bem feita, eu consigo compreender que eu não sou culpado. Então vamos lá. Não houve culpa. Pare para raciocinar. Se não tinha nada que você pudesse fazer, por que você está se cobrando? Medite nas passagens bíblicas. 1 Samuel capítulo 2, versículo 6, está escrito:
O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Aqui fala da morte do homem e da ressurreição do homem para o juízo final. Deus, ele tem um controle da vida. Ele dá e ele tira. Então chega aquele momento que tem pessoas da sua casa, tem pessoas da sua família, que Deus vai decretar a morte. Até a sua também. A minha, todos nós. Vai chegar aquele momento que vai vir a sentença de Deus. E diante dessa sentença, nós temos que entender que Deus dá e Deus tira. Nós não temos que agora ficar de um patamar, de não, mamãe morreu, não quero mais viver. Qual a idade de mamãe? 97 anos. Oh, que injustiça. Morreu com 97 anos. E por incrível que pareça, tem pessoas que perdem às vezes alguém da família com idade muito avançada e a pessoa ainda fica revoltada com Deus. Tem pessoas que falam para mim, pastor, ora, por favor, que não pode morrer. Mas quando eu pergunto a idade, a pessoa está com 100 anos, como é que não pode morrer? Vai ficar paciente? Então nós temos que entender que o ciclo da vida faz parte, vai ter que partir. Um dia nós iremos partir. Deus dá a vida, Deus tira. Continuando, Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que fez todas as coisas. Isso é interessante. Nós não sabemos como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. É interessante, né? Você vê o homem e a mulher tem um contato. Este contato começa dentro de uma pessoa a gerar uma vida. E naquela vida começa a criar ossos, começa a criar coração, pulmão, fígado. Uma vida começa a ser gerada após aquele contato íntimo. Isso é algo muito interessante. E a Bíblia vem e fala, como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim tu não sabes as coisas de Deus. Então tem muitas coisas que nós não vamos compreender agora. É mais ou menos o seguinte, fica uma pessoa de 100 anos vegetando em cima de uma cama e morre uma criança de 3, 4 anos com a saúde perfeita. Aos olhos humanos a pessoa não consegue compreender, porque tem muitas coisas, irmãos, que nós não vamos compreender aqui na terra. Nós só iremos compreender na glória. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe porque Ele permite que às vezes uma pessoa fique uma vida inteira sofrendo em cima de uma cama, que já nasce com aquele problema, e outras com a saúde perfeita morrem. Deus sabe todas as coisas, porque às vezes uma mulher tenta de todas as formas engravidar e não consegue, em compensação outros que não querem nada com nada, só levam um tempo a abortar criança. Então Deus tem o controle de tudo, Ele sabe de tudo. E como nós não sabemos o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, nós também não compreendemos na plenitude as coisas de Deus. Mas vai chegar o dia que nós iremos compreender. Então, quando você perder alguém, já que você também reconhece que você não tem culpa, você deve levantar a cabeça e continuar com a sua missão. Olha o que está escrito em Jó, capítulo 13, versículo 15. Ainda que Deus me mate, Ele é a minha única esperança. Apresentarei a Ele a minha causa. Olha o que Jó fala. Ainda que Deus me mate, eu vou continuar confiando nele. Jó, ele estava passando por lutas, ele estava passando por perdas. E diante daquelas lutas, diante daquelas perdas, ele chegou a falar, ainda que Deus me mate, eu vou continuar confiando nele. Ou seja, eu não vou perder minha confiança em Deus, eu não vou deixar de olhar para Deus, eu não vou deixar de confiar em Deus. Então, diante de uma perda, seja lá qual for ela, não deixe de confiar em Deus. Você, por mais que tenha depositado a sua confiança, tenha tido ali a esperança que aquela pessoa iria continuar viva, e o efeito foi o contrário, aconteceu a morte, não perca a sua confiança em Deus, não perca a sua esperança em Deus, continue de cabeça erguida e lutando, porque você ainda tem uma missão para continuar a realizar aqui na terra, ok? No próximo domingo nós iremos estudar o terceiro passo, né, que são 7 passos, são 7 lições, e a terceira lição, o terceiro passo é:
Encha sua mente com as coisas de Deus. No próximo domingo nós iremos abordar sobre isso. Coloque em prática tudo que o Espírito Santo falou em seu coração. Aqui eu deixo o meu WhatsApp, código 92 99185 2854. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Vamos falar com Deus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta mensagem. Esta pessoa, meu Pai, não pode continuar se sentindo culpado. Ela fez a parte dela. E por mais que ela não tenha feito a parte dela, por mais que ela não tenha obedecido, por mais que ela propositalmente tenha feito por onde alguém perdesse a vida, se há arrependimento sincero, o Senhor perdoa, o Senhor abençoa, o Senhor estende a misericórdia. Pai, que o teu povo diante das perdas lute, levante a cabeça e sigam firme. É o que eu te peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.